Então essa pregação de hoje vai falar sobre a obra de Cristo. Então nesse período que eu quero estar aqui com vocês, expondo a palavra de Deus, eu vou falar sobre 6 pontos. Vou falar sobre salvação, sobre a existência de Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre sua ressurreição, seu retorno e a sua pessoa. Tudo isso hoje, nesse período. Eu tinha feito todas as imagens bem bonitinha, estava fenomenal, e infelizmente nós tivemos um problema no nosso data show, e você não ia nem precisar abrir a sua Bíblia, tá? Para ler todos os 37 versículos. Mas o Senhor Jesus não quis assim. Ele quer que você abra a sua Bíblia hoje e passeie para... Não, estou brincando, não vou judiar de você, tá? Você vai abrir a Bíblia comigo lá em Isaías, Antigo Testamento, capítulo 53, e os versículos vai ser do 2 ao 12. Depois eu prometo que você só anota a referência e lê em casa, tá? Livro de Isaías, capítulo 53. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, porque a minha versão é NVT, gosto muito dessa versão, então provavelmente vocês vão estar com uma versão um pouquinho diferente, tá? E lá vai dizer o seguinte, a partir do versículo 2: meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensaram que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse é o profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele viveu, não posso te dizer precisamente, mas com certeza ele viveu cerca de 500 a 600 anos antes de Jesus, até um pouco mais de tempo. E esse capítulo que nós lemos juntos agora, ele estava falando sobre Jesus. Assim como o profeta Daniel, ele teve uma revelação sobre Jesus, e ele expôs aqui. E eu quis que nós lêssemos isso,
porque nós vamos falar sobre a obra de Jesus. E se a gente pudesse resumir, e eu tivesse que descer agora desse púlpito, eu diria para você: esse capítulo resume a obra de Cristo. Porém, eu não vou fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês essa noite é sobre a salvação. Nós compreendemos e muitas vezes nós entendemos que a obra de Jesus, ela foi para que nós tivéssemos salvação. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a salvação, ela é apenas um pequeno pedaço, um pequeno fragmento da obra de Jesus. De tudo que Ele realizou, de toda a sua obra, a salvação é um pequeno fragmento. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. E lá em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ou seja, algo que eu não tenho como dizer, eu faço alguma coisa para que eu possa ser salvo. Mas o interessante é que muitas vezes, pela Bíblia falar que... Obrigado, Tati. Pela Bíblia falar que a salvação ela é dada pela graça, e existem 3 tipos de radicais que a gente pode ir atrás e descobrir, mas esse conceito de graça, ele também tem a ver com o grátis. E muitas vezes se criam algumas teologias, e principalmente teologias liberais, que vão falar sobre uma espécie de libertinagem, aonde se diz que se eu sou salvo pela graça e é de graça, então eu estou bem, está tudo tranquilo. Mas eu preciso te dizer que não foi de graça. Eu não pago, você não pagou, mas alguém morreu, e quem morreu pagou. Então eu tenho a salvação, assim como você, de graça, porque eu não pago por ela, porque alguém foi lá e disse: eu vou pagar a tua conta. Só que agora, para quem tu deve sou eu. E quando nós falamos de graça, o real conceito de graça é um dom gratuito, sobrenatural, dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários para a sua existência e sua salvação. Isso é graça. Se hoje respiramos, é por causa da graça. Se hoje alguém que não conhece Jesus está vivo, é por causa da graça. Se hoje esse planeta vive, é por causa da graça. Então a porção da graça para a salvação, ela é uma parte muito pequena. Por isso que a salvação é uma parte pequena, extremamente importante, mas ela é uma parte pequena da obra de Jesus. Essa obra ela é muito mais grandiosa do que simplesmente vir à terra, morrer, para que eu e você fôssemos salvos. Então, se você ouvir aí na internet algum pregador, alguma mensagem, algum TikTok, algum isso, aquilo, aquele outro que aparece, falando que o centro do coração de Jesus é você, que Jesus ele vai se concentrar na coisa mais importante do mundo, que é você, mentira. Tá? Bah, Rafael, que dureza. Vamos pro Clovan, né? Porque daí para não ficar tão íntimo assim. Que dureza. É a realidade. O centro do coração de Jesus, o anseio do coração de Jesus é o Pai, e do Pai é o Filho, e o Espírito Santo que mantém esse relacionamento. E o Filho então decide morrer para que eu possa entrar nesse relacionamento. O que isso significa é que Jesus, ele num papo com o Pai, falando assim de uma forma mais irreverente, assim, mais brincalhona, ele chega para o Pai e diz: bah, Pai, olha só, a nossa vida é tão boa, é tão maravilhosa, o nosso relacionamento é tão maravilhoso, que o ser humano que foi criado para viver ele preferiu o pecado, e hoje ele está enterrado no pecado, e ele não vai conseguir ter esse relacionamento. Então eu vou fazer o seguinte: para que ele desfrute disso aqui, eu então vou cumprir a obra e morrer por eles, e eles vão ter a possibilidade de viver isso. Isso é o centro do coração de Jesus. Salvação é uma parte pequena dessa obra. A salvação é a condição, ela é condicionada ao reino, que é a maior parcela da obra de Jesus.
Só existe salvação porque Jesus decidiu estabelecer um reino nessa terra. Porque se não fosse estabelecido um reino nessa terra, não seria necessário que nós fôssemos salvos. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 21 diz: não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. O que estava dizendo? Jesus, na terra, estava estabelecendo, através dele, o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. Ele é o príncipe da paz. E ele é o rei. Tudo está nele. E o reino existe por ele. E por causa do reino que ele estabelece para essa terra, então eu posso, a partir desse momento, obter salvação. Porque eu posso ser resgatado para viver nesse reino. Jesus, ele é um rei que estabelece o reino, e se não houvesse, não existiria motivo nenhum para que ele tivesse salvação. Frise isso. Por quê? Por que eu estou falando isso, tá, gente? Não estou falando isso de brabo, de ruim, de nada. Estou falando isso porque o crente, tem crente que ele tem uma crise, assim, ele se converte meio pela metade, meio 80%, e ele tem uma crise que ele acha, tá? Talvez você já ouviu essa expressão, que ele é a última bolachinha do pacote, tá? Alguém já ouviu isso aí? Levanta a mão. Glória a Deus, então não quer dizer que eu sou tão velho assim. Sabe qual é o problema da última bolachinha do pacote? Normalmente ela está quebrada, esfarelada e murcha. Essa é a nossa realidade. Esses somos nós, diante de Jesus. E aí, entendemos que Jesus vai existir antes de tudo. Por isso que ele quer estabelecer o seu reino nessa terra. Porque antes de existir terra, antes de existir o ser humano, ele já existia com o Pai e com o Espírito Santo. E com isso eu posso entender uma coisa: Jesus, ele não é o plano B de Deus. Se alguém algum dia disse, você ouviu, porque eu já ouvi, infelizmente, desses TikTok da vida, né, que agora é a coisa mais legal, o pessoal grava as coisinhas, bota lá, e tem 100, 200 milhões de visualizações em coisas que estão extremamente erradas. Ah, porque por causa do pecado Jesus teve que morrer. Não, Jesus não teve que morrer por causa do pecado. Ele decidiu morrer por causa do pecado, porque o homem decidiu pecar. Mas antes da fundação do mundo, ele já sabia que seria necessário fazer isso por mim e por você. Então não é um plano B, não é um deu errado, e agora, o que eu vou fazer? Ô Jesus, vamos fazer o seguinte, o que sobrou é tu ir lá morrer por eles. Ô pai, mas eu não estava afim. Pá, mas tem que ser, né? Vamos fazer o que agora? Vai dar ruim para nós, né? Fizemos aí a humanidade, aí agora vai todo mundo para o inferno, vai ficar feia a coisa. Vamos fazer isso aí, vamos tentar consertar aí desse jeito aí. Vamos botar uma fita crepe aí no troço. Não, já estava pré-estabelecido, antes de existir o mundo, Jesus já existia, e ele não é o plano B. E aí nós vamos ver lá no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 13, que vai dizer: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. E quando fala da palavra, está usando o termo que é verbo, e é um termo de ação. E se nós formos lá em Gênesis, vai dizer: e Deus disse, e foi criado. Então é esse tipo de ação que está sendo lançado e colocado. Jesus estava lá, quando tudo estava sendo criado e organizado. No livro de Gênesis, lá, nós vamos ver essa obra de criação. Nós vamos ver lá em 1:26, que vai dizer o seguinte: então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. O pastor Felipe já pregou isso já no primeiro ou no segundo culto. Ele usou esse versículo também, no primeiro e no segundo culto. A imagem, a nossa imagem, ele será semelhante a nós,
dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. A Trindade estava presente em toda a criação, mas Deus quis deixar claro que o ser humano, em seu propósito inicial, foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Nos 25 versículos anteriores, vocês não vão dizer: façamos a terra, façamos os peixes, façamos as aves. Não. Quando se tratou de nós, ele disse: façamos. E aí a imagem e semelhança. Por quê? Porque nós precisaríamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Quando nós fomos criados, já se sabia que seria necessário o sacrifício de Jesus. Antes mesmo de haver vida, já havia a cruz. E nós fomos preparados para isso. Tanto que, se vocês forem lá na genealogia, tá? Continuar ali, capítulo 5, se eu não me engano, entre os 5 primeiros capítulos, vai ter a genealogia de Adão. Na genealogia de Adão, depois que há aquele crime entre Caim e Abel, onde um irmão mata o outro, vai começar a reescrever uma nova genealogia, e vai se dizer que depois de Enos começou a se invocar o nome do Senhor, e aí começa a vir toda a genealogia, e lá quando começa a explicar a genealogia, diz assim: Adão teve um filho chamado Tã, e esse foi a sua imagem e a sua semelhança. Porque Adão, sendo o primeiro homem criado, assim como Eva, era a imagem e semelhança de Cristo. Ali já estava impresso. E a partir do momento, porque nos 2 anteriores não diz que eles eram a imagem e semelhança de Adão, mas a partir do momento que os filhos começaram a ser a imagem e semelhança de Adão, que era a imagem e semelhança de Cristo, o nome do Senhor passou a ser invocado. Esse é o propósito inicial de Deus, para mim e para você. Não é para que a gente seja bonzinho, não é para que a gente seja legal, não é porque aí vai ser um bom cidadão. Não, é para que o nome do Senhor seja invocado através de nós. O sacrifício de Jesus, terceiro ponto. Fui rápido, cheguei aqui no terceiro ponto agora. O problema é que esse terceiro ponto ele é grande. Só tem mais 5 páginas, tá, pessoal? E quando eu falei dos 37 versículos, é verdade, são 37, tá? Não era piada. Bom, a primeira coisa sobre o sacrifício de Jesus é que ele morreu pelos nossos pecados. Ele decidiu isso. Nós já chegamos num ponto como esse. Ele decidiu, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus, como muitos falam, não morreu pela religião, não morreu por inúmeras outras coisas, não morreu por nada além dos nossos pecados, porque são os nossos pecados que nos separam de Deus, e para que nós pudéssemos nos relacionar novamente com Deus, alguém precisava pagar esse preço. Então ele morre por causa disso, e aí através disso, então a gente consegue ter novamente um relacionamento com Deus. Em Isaías, de novo no versículo 53, e aí frisando os versículos 5 e 6, diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Sabe o que está dizendo isso aqui? O errado somos eu e você, mas o cara que recebeu a culpa do nosso erro foi ele.
É basicamente o seguinte: em nome de Jesus, isso é só uma ilustração e não tem nada a ver com a vida do João, tá? Mas o João vai ali e ele assalta uma loja, e ele é preso assaltando essa loja, tá? Isso é uma ilustração, isso não vai acontecer na vida do João, ele é o guri de Deus, tá? Aí sabe o que acontece? Ele é preso, coloca ele dentro do carro, vai para a delegacia. Quando chega na delegacia, diz assim: bom, a tua sentença agora é ficar livre, porque o Rafa Lazari ali, que é um cidadão de bem, paga seus impostos, não faz nada de errado, vai ficar preso no teu lugar. É isso que Jesus fez. A culpa do teu erro caiu nele. A culpa do nosso pecado, a consequência do nosso erro, tudo isso caiu nele. Todo o injustiçado foi ele, sendo que o errado somos eu e você. A morte sacrificial de Jesus, ela foi pelo pecado da humanidade, ponto final. Jesus não morreu por nenhum outro motivo. Ele morreu obedecendo a Deus. Ele não morreu porque ele veio e decidiu assim: eu vou fazer por minha conta e acabou. Não, até a morte de Deus pelos nossos pecados foi em obediência. Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Então ele não se apegou o fato de ser Deus, e decidiu então não ter que vir dessa forma. Então, em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o ressalte para a morte de cruz, porque era o pior tipo de morte mais humilhante que existia na época. Era uma morte que para o judeu era amaldiçoada, e que para o romano era uma das piores formas de tortura que existia. Então Jesus escolheu todas as piores coisas. Ele nasceu na pior cidade, ele não tinha beleza nenhuma, ele nasceu na pior família. A família teve um conflito quando ele nasce, porque tinha uma virgem que estava grávida e todo mundo acusou ela de traição. O marido não queria ela, depois o marido casa. Tem todo um processo que Jesus escolheu o caminho mais difícil, para que em momento algum dissesse: não, mas tu vê que era Jesus, né? Em momento algum. E aí ele obedece. Ele poderia, lá no Getsemane, dizer assim: pai, olha só, eu não tenho pecado, eu não vou assumir essa bronca para mim, deixa que eles se virem. E ele voltaria para o céu e não teria problema nenhum, porque ele tinha autoridade para fazer isso, porque ele não tinha pecado algum. Mas ele resolveu dizer assim: olha, não faça-se a minha vontade, mas faça-se a tua. Então eu vou passar por todo o sofrimento que tiver que passar. E a pior coisa da morte de Jesus não são os açoites, não é sangrar, não é o suor de sangue que ele passa lá no jardim de Getsemane, não é todo o terror que ele passou, não é ser pregado na cruz, não é ser lacerado como ele foi para a cruz, não é quando arrancaram a túnica que estava por cima dele, e com isso arrancaram inúmeros glóbulos e pedaços da pele dele que estava toda lacerada, expondo sangue, tendão, inúmeras coisas. A quantidade de sangue que ele perdeu, nada disso fez com que Jesus abrisse a boca. Só que quando o pecado da humanidade caiu sobre ele, e o Pai passa a virar o rosto, ou seja, se afasta dele, porque ele agora está com o pecado da humanidade, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O maior terror de Jesus foi sofrer os pecados de todos nós sobre ele. Não foi nada que ele passou nessa terra, porque quando isso caiu sobre ele, ele se afastou do Pai. Entende que o coração de Jesus, o centro dele não somos eu e você. Entende que nós somos extremamente amados por Deus, porque ele decidiu obedecer o Pai e morrer por nós. Mas o centro da vontade de Jesus é o Pai, e o centro do Pai é Jesus. E nós temos, por obediência de Jesus, o prazer de poder vivermos nesse relacionamento tão maravilhoso.
Lá em Colossenses capítulo 2, do 14 ao 15, nós vamos entender que a morte de Jesus era necessária, porque desde o Antigo Testamento, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Quem aqui já leu o Antigo Testamento e lembra que por causa do pecado do povo tinha que levar um animalzinho lá, matar o animalzinho, pegar o sangue daquele animalzinho e fazer um processo? Quem lembra disso aí, levanta a mão. Show. Sabe por quê? Porque esse sacrifício desse animal, ele ia lá, e esse sacrifício desse animal ia fazer com que a justiça de Deus, tá? Essa justiça necessária por Deus através desse sacrifício, ela fosse então acalmada. Beleza, cumpriu minha justiça, fez o que precisava fazer. Só que quando chega Jesus, ele se torna esse animal que seria para todos nós, seria o último, único sacrifício, porque essa justiça de Deus, ela precisava ser satisfeita. E o interessante é que a Bíblia diz que ela é satisfeita, ele não diz que ela é eliminada. A Bíblia não diz que a justiça de Deus é substituída. Significa que a justiça ainda existe. E significa que quando eu e você pecamos, nós estamos fazendo com que a justiça de Deus comece a pesar sobre nós. E nós precisamos novamente nos arrepender do pecado, para que essa justiça então possa novamente ser satisfeita. Então, lá em Colossenses capítulo 2, 14 e 15 vai dizer: ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo desamou os governantes, as autoridades espirituais e envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ou seja, não existe nenhum domínio espiritual, não existe nenhum tipo de autoridade que possa requerer qualquer coisa sobre a minha e a tua vida, porque ao momento que ele faz esse sacrifício, esse escrito de dívida, ele está pago. Então toda a dívida da humanidade pelo pecado está pago lá na mão de Jesus, e toda a minha dívida agora está com ele. E aí ele diz: não, tu não precisa pagar, porque tu teria que morrer, tu não vai conseguir fazer isso. E não é assim. Por isso que a gente recebe de graça, porque ele pagou. Jesus morreu pelo meu e o seu pecado, mas ele não teve pecado, não deveria morrer. Quem deveria morrer então era eu e você, e ele decide que nós então venhamos a ser substituídos nesse processo. Então o sacrifício de Deus, ele também é substitutivo. Além de ele trazer a salvação para mim, ele substitui a quem deveria estar passando pelo sacrifício, e ele me substitui nesse processo. Agora eu queria fazer uma pergunta. Te lascou, Rafa. Tu está sentado aqui na frente, vai ser para ti. Vem um pouquinho mais aqui, que daí tu pode tirar a máscara, por favor. Rafa, tu trabalha todos os dias, né? Tá. E tu tem, nesse teu contrato de trabalho, tu vende o teu serviço em troca de um salário, certo? Quem aqui trabalha nesse tipo de forma? Apresenta o seu serviço, consequentemente recebe um salário. Quem manda a mão. Show. Rafa, vai lá, pergunta. Digamos que eu seja o teu empregador, e aí eu te contrato. Tu está 3 meses trabalhando, 3 meses, né, vamos pronunciar correto, 3 meses trabalhando para mim, e eu não te pago o teu salário por esses 3 meses. Tu quer que eu te pague o teu salário? Sim. É justo eu pagar o teu salário? Também. Obrigado, Rafa. Pode sentar. Então é justo que eu e você recebamos o salário, o nosso salário. Isso é justo, é correto, é previsto em lei. Sabe o que diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23? Pois o salário do pecado é a morte. Quem está disposto a receber agora o salário do pecado? Eu não.
Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E ele não está falando da morte física. Ele está falando que eu vou viver a eternidade sem estar com Jesus. É dessa morte que ele está falando. Porém ele continua dizendo, vírgula, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que é substitutivo. O meu salário foi ele que pegou. E agora ele paga um salário para mim, que é uma vida com ele na eternidade. Então, além de uma morte para satisfazer a justiça, de uma morte substitutiva, também foi uma morte redentora. Ele vai fazer um processo de redenção através desse sacrifício. E isso está lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, os versículos 14 e 15, dizendo, visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, e tinha o poder e reteria o poder da morte. Desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estariam escravizados pelo medo da morte. Então ele faz isso, porque através disso ele poderia nos redimir, de uma forma, ele poderia trazer a redenção para a gente. E ao trazer a redenção, ele é obrigado a vencer a morte, porque nós vamos morrer, esse nosso corpo vai morrer. E aí a gente pensa, mas como assim então Jesus venceu a morte? Porque o nosso espírito vai viver eternamente com Deus. Então quando essa nossa vida acabar, nós vamos acordar no outro momento, no momento seguinte, e nós vamos estar vivendo uma vida com Jesus por toda a eternidade. E quando nós não aceitamos essa obra redentora, nós não vamos passar a eternidade com Jesus. Eu não quero falar isso para te assustar, porque querer a salvação, querer viver com Jesus por medo do inferno e de Satanás é tão terrível quanto não querer Jesus. Mas se eu não for viver com Jesus pela eternidade, é com Satanás que eu vou viver. O sacrifício de Jesus foi redentor porque nele houve libertação e salvação. A libertação foi do pecado e de Satanás, que nos prendia e nos oprimia. E a salvação foi dada para que vivamos na eternidade sem sofrimento, tristeza, angústia, dor e todas as mazelas que nós sofremos. E podemos ver em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoaram um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos e de lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, língua, povos e nações. E ainda falando sobre o sacrifício de Jesus, a última coisa que nós podemos discorrer sobre esse ponto é que a morte foi reconciliadora. Essa obra é completa, porque se esse sacrifício não nos reconciliasse com Deus, nós permaneceríamos afastados do relacionamento. Não adianta tudo que ele fez até agora, se ele não nos reconciliasse com Deus. E essa é a paz proposta por Jesus. Quando a Bíblia fala de paz, é a reconciliação do homem com Deus. É isso que é a proposta da paz. E lá em Isaías 59, 2, foram suas maldades que os separaram de Deus por causa de seus pecados, e ele se afastou e já não os ouvirá. Conforme eu já disse, nosso pecado nos afasta de Deus.
2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21, vai dizer assim, ó: em tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar com Ele muitos outros, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, todo o processo de sacrifício de Jesus, ele trabalha todos os aspectos na nossa vida, para que nós possamos voltar a nos reconciliar com Deus. E a quarta coisa, o quarto ponto, e aí, estou chegando perto do fim, é a ressurreição de Jesus. Porque Ele morreu, sim, mas no terceiro dia Ele ressuscita. E a morte perde seu poder em toda a história da humanidade naquele dia. No dia que Ele ressuscita, a morte perde o seu poder. A morte não tem mais domínio, não tem mais autoridade, não tem mais poder, porque ao ressuscitar, Jesus a venceu e toma isso dela para si. E lá em Atos capítulo 2, versículos 23 e 24, diz que Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A ressurreição, ela nos produz fé. Por causa da ressurreição nós temos fé, porque esse Deus agora que nós estamos falando, que decidiu viver como homem, despir da sua glória e morrer, e aquela música que nós cantamos, Emaús, inclusive o pastor também pregou sobre Emaús esses dias. Todos os discípulos que seguiam Jesus estavam completamente destruídos. Nosso rei morreu, nosso Messias morreu, seu reino não foi estabelecido. 3 dias atrás ele estava pendurado naquela cruz. Acabou. Não tem mais o que fazer. É igual a filme de super-heróis, sabe, gente? Tem tipo assim, ó, por exemplo, Thor, tá? Ah, o Thor é um deus, mas a galera morre. Teve agora o filme do Eternos que saiu ali da Marvel. Os caras morrem. Eterno morre, Deus morre. Isso é uma confusão de Satanás para que você não acredite na ressurreição de Cristo. Ah, não, esse negócio de vida eterna, esse negócio de ressurreição não existe, né? Isso aí é balela. Isso aí não, capaz, não existe esse negócio aí, é história, não é? E quando aqueles discípulos eles veem o seu mestre, que há 3 dias atrás tinha morrido, surgir do nada, no meio da sala onde eles estão reunidos, desesperados e com medo, a fé deles é restaurada, porque aquele Deus não está morto, Ele está vivo, e toda a autoridade foi dada a Ele, e agora nem a morte, que era a única coisa que não tinha como se vencer, foi vencida por Ele. Então a morte ela produz fé. Em Romanos 10, versículo 9, na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. E esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor
e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por isso que quando nós fazemos aquela oração final, nós fazemos daquela forma, porque nós reconhecemos o nosso pecado, e nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, e é o nosso Senhor e Salvador. A ressurreição é o fundamento da nossa união com Ele. É aquilo que nos faz e faz a grande diferença entre a fé cristã e a religião de homens. Sabe por quê? Porque de todas as religiões que existem no mundo, existem poucas que são monoteístas, que significa que tem apenas um Deus. E desse pequeno grupo das monoteístas, a única que o Deus está vivo, ressuscitou e habita dentro de cada um daqueles que creem nele, é o cristianismo. Por isso que a ressurreição é o fundamento da nossa união com Deus, porque através da ressurreição Ele viveu e Ele está dentro de mim e dentro de você. E agora o quinto ponto, e esse ponto é lindo. Jesus vai voltar. Eu coloquei o subponto como o dia que desejamos. Eu anseio por esse dia. Quero falar para vocês que eu sonhei, e eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa. E se vocês acharem que tipo, isso aí é declaração, pai bobo, a minha mãe e a minha irmã estão aqui, tá? Podem ali falar com elas, vocês vão saber que não é declaração de pai bobo, tá? Eu sou um pai bobo porque eu amo demais essas duas mulheres da minha vida. Mas se hoje eu pudesse voltar para casa, eu não pensaria duas vezes. Eu amo elas demais, mas eu amo muito mais Jesus. E se Ele disser, tu tem uma escolha, continua vivendo aí, ou vem para casa, porque eu quero tu aqui comigo, eu diria, eu volto para casa, Pai. O meu coração anseia esse dia. E a grande questão é que a igreja, ela precisa ansiar esse dia. A igreja precisa desejar o dia que ela vai voltar para casa. E quando nós conseguimos compreender que nós não fomos criados para morrer, e nós não fomos criados para viver nesse plano terrestre, e nós fomos criados para viver junto com Deus na eternidade, a morte não vai ser mais tão dolorosa e sofrida como nós pensamos que é. Porque eu vou ensinar com todas as forças para minha filha, enquanto eu estiver na terra, que um dia o pai e a mãe dela não vão estar mais presentes, porque o papai do céu chamou ele e chamou ela, e nós vamos estar lá. Esse é o grande dia. E lá em Mateus 24:30 diz: então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu não acredito em Deus, Rafael, o problema é teu. Eu acredito em outra coisa, o problema é teu. Jesus não deixa de existir e não vai deixar de vir, porque eu não professo a fé nele. Ele vai voltar. Isso é um conto. Fala isso para uma pessoa que foi curada e pôde gerar um filho. Fala isso para alguém que tinha um laudo onde dizia que com 14 anos de idade não estaria mais vivo.
e que passaria entre dos 10 aos 14 anos de idade como uma vida vegetativa. Sim, esse cara sou eu. Não é o da música do Roberto Carlos. Eu caí de 3 metros de altura em cima de uma viga. Eu tive um traumatismo craniano, um coágulo de sangue no cérebro. Eu passei internado um pouquinho mais de uma semana no Cristo Redentor. Na manhã onde seria feita a operação, a cirurgia, para retirar esse tumor, esse coágulo de sangue do meu cérebro, depois de inúmeros raios-x foram tirados, tiraram o último, indo para a mesa de cirurgia, porque eu acho que nenhum médico gosta de abrir a cabeça de ninguém, principalmente de uma criança de menos de 10 anos. Aquele coágulo de sangue do tamanho de uma laranja tinha retrocedido inexplicavelmente, e agora à tarde esse menino podia ter alta. Mas por trás desse menino tinha uma igreja orando. Então se você disser para mim, é coisa da tua cabeça, cara, não é. Se você acha que é, tudo bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter um dia. E saiba que esse dia, porque a Bíblia diz que todo olho verá. E se você teve um bom professor de geografia ou um pouquinho disso, você sabe que entre o Japão e o Brasil tem 12 horas de diferença. Então agora aqui é noite e lá é dia. Se Jesus aparece, ele precisa que o globo dê uma volta, para que todo olho o enxergue no céu. E ele vai fazer isso. E se vocês continuarem lendo esse capítulo 24, vocês vão ver que esse dia vai ser aterrorizante. Porque esse dia não vai, porque a partir desse momento o céu, o sol não vai ter mais luz. Inúmeros asteroides vão cair. Vai ser um pavor. E a única coisa que vai iluminar a terra vai ser um Deus, com a sua miríade de anjos e a sua glória resplandecendo na terra. É o que trará luz. É esse dia que nós desejamos. A volta de Jesus, ela não é algo que a gente fala. Isso aí é coisa do Rafa e do Minho, porque eles se conhecem, andam junto e eles gostam de falar disso daí. Isso aí é coisa da Igreja Brasa. A volta de Jesus, ela foi profetizada por profetas lá em Zacarias 14, 3 a 5, por João Batista em Lucas capítulo 3, versículos 3 e 6, pelo próprio Jesus Cristo, que disse que voltaria no livro de João capítulo 14, versículos 2 e 3, pelos anjos em Atos capítulo 1, versículo 11, pelos apóstolos em Tiago, 1 Pedro, 1 Tessalonicenses. Isso é um resumo. Tem muito mais, não bastante, tem muito mais referências. Quando ele voltar, a sua vinda será pessoal e também corporal. Não vai ser uma coisa que eu vou fazer, não estou tocando, eu vou encostar naquele Deus glorioso. E isso está lá em João 14:3 e Atos 1:10. Vai ser visível. Apocalipse e 1 João falam sobre isso. Vai ser real. Não é nas nossas mentes ou no nosso coração. Porque a gente tem essa coisa, né, essa filosofia que colocam assim, né? Fulano morreu, mas agora ele vive no meu coração. Não, mas agora ele está no meu coração. Não, ele vai estar presente, ele vai encostar em mim. Além de literal, ela também será repentina. Nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Pode ser que daqui a 1 segundo isso aconteça. Pode ser que daqui a 80 anos, 2 séculos, eu não sei. Mas pouco me importa se vai ser daqui a 2 séculos. E muito me alegra se for daqui a 1 segundo, porque ele vai voltar.
E a volta de Jesus, ela vai fazer algumas coisas estrondosas. Ela vai ressuscitar os que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios fala sobre isso. Vai tornar os vivos a imortalidade, ou seja, aqueles que estiverem vivos vão receber um corpo glorificado e não passarão essa morte terrena. Vai arrebatá-los e encontrá-los nos ares, está lá em Tessalonicenses também. Julgar e recompensar os santos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Vai casar com a noiva, isso aí está em Apocalipse. Destruir o anticristo, 2 Tessalonicenses. Julgar as nações, Mateus. Julgar todo o ser humano, 2 Timóteo, perdão. Prenderá Satanás, Apocalipse, e reinará, Apocalipse, capítulo 20. E agora, entramos no último ponto que eu queria tratar com vocês. A pessoa de Jesus. Eu não trouxe tudo sobre a pessoa de Jesus, porque nós vamos falar esse ano inteiro sobre ele. Então eu não tenho necessidade alguma de trazer todas as revelações possíveis, porque estarão aqui inúmeros pastores, irmãos, líderes, que vão pregar sobre Jesus e nos ensinar sobre ele. Mas existem algumas coisas que nós podemos saber hoje, que são importantes. E quando nós falamos da pessoa de Jesus, nós temos que falar, porque não faz sentido falar da obra de Jesus e não falar da sua pessoa. É a mesma coisa que eu falar tudo, vamos dizer assim, digamos aqui, o pastor Minho ali está com 80 anos, foi um homem mais famoso que o Billy Graham, e aí eu conto todos os fatos dele. Tá, mas quem era o Minho? Não podemos falar dele, né? Só vamos falar do que ele fez. Não faz sentido eu falar da obra de alguém e não falar desse alguém. Então, quem Jesus não é? Porque eu escuto muito falarem sobre um Jesus que não é Jesus, porque utilizam a figura de Jesus como ser humano de uma forma extremamente mal interpretada e dizem que esse é Jesus, quando que o Jesus, ser humano que viveu na terra e passou por todo esse processo, fez tudo isso, ele nos mostra como nós devemos viver. Porque Jesus, como eu vou dizer ali, purinho na sua essência, está lá em Apocalipse. Essa é a figura linda e maravilhosa de Jesus. Porque na terra ele não tinha beleza e formosura, mas lá em Apocalipse ele é lindo. Jesus não é um ativista, tá bom? Ele não é um ativista. E isso eu quero te dizer, que Jesus não viveu em defesa de uma causa social. Mas Jesus defendia os pobres. Não é só o pobre, não é só o necessitado que Jesus defendeu. E eles não os defendeu porque eles eram pobres e necessitados. Ele os defendeu porque ele os amava como um ser humano e queria para si. Então Jesus não defendeu uma causa. Ele não é um ativista. Jesus também não é partidarista. Porque se nós formos olhar o Antigo Testamento e a transição para o Novo Testamento, existem vários partidos ali que estão organizando a sociedade: fariseu, saduceu, escriba, zelote. E esses grupos eram religiosos e políticos. E Jesus não está envolvido em nada disso, gente. Jesus nunca foi faccioso ou pertenceu a qualquer tipo de grupo político, ao contrário do que dizem. Em nenhum momento, qualquer ensinamento de Jesus tem a ver com algo referente a isso. Muito pelo contrário, na maioria das vezes ele até criticava esses líderes que distorciam o ensino que ele estava fazendo. Jesus também não é
político. Não criou um grupo político, nem se envolveu com isso. Nada. Jesus também não é um religioso, sabia? Ah, mas Jesus criou uma religião. Não. Jesus não criou uma religião. Jesus se revelou a nós. A religião tem a função de religar o homem a Deus. E o que nós fazemos é expressar a palavra de Deus. Não tem uma Bíblia aqui porque eu uso a minha, tá? Mas enfim, abre essa Bíblia aí. Vai ficar bonito. A minha bem que é mais grossa aqui, pastor, né? Bíblia grande, bonita. Está aqui, gente. Tudo que a gente tem sobre Deus, sobre Jesus, está aqui dentro. Bíblia. Isso que ele veio revelar. Ele não veio ser uma religião. E eu não estou falando isso criticando, porque nós somos cristãos protestantes. Mas ele não veio fundar uma religião, ele veio se revelar a nós. E quando nós nos organizamos dessa forma como uma religião, é uma maneira organizada de expressarmos o que está nessa palavra. Jesus também não é um revolucionário, tá? Já vi muitos falarem sobre isso. Não. Jesus nunca incitou nenhum tipo de rebelião ou revolta. Nenhuma. Jesus não veio para isso, Jesus não fez isso. E por último, Jesus não é uma ideologia. E hoje a gente fala muito sobre ideologia. E deixa eu te dizer uma coisa, tá? Eu estou falando de púlpito e está sendo gravado. Não há problema em você ter uma ideologia, sabia disso? Todo o ser humano tem uma ideologia. Todo ser humano tem uma ideologia. O problema é qual ideologia você quer seguir. Quer ver só? Se eu prefiro seguir uma ideologia aonde a palavra de Deus é o fundamento dessa ideologia, ótimo, maravilhoso. Mas existiu uma ideologia alguns anos atrás que ela foi baseada num partido político. E talvez vocês já estão pegando onde eu quero chegar. Mas esse partido político, ele foi conhecido, e essa ideologia também, como nazismo. Então ter uma ideologia não é um problema, porque nós como cristãos, nós temos ideologia. O problema é que tipo de ideologia nós temos. A nossa ideologia, ela confronta essa palavra? Sim. Então nós estamos com a ideologia errada. Jesus não foi uma ideologia. Porque a ideologia é uma consequência sistematizada de uma realidade social. E agora quem Jesus é? E eu prometo que estou acabando. A primeira coisa que a gente entende para saber quem Jesus é que quem se relaciona com Ele conhece Ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem eu posso pegar aqui. Gabriel, tu sabe quem é meu pai? Sim ou não? Não, né? Tu sabe o nome da minha mãe? Não. Tá. Tu sabe qual foi a faculdade que eu cursei? Tá, então tu não me conhece, né? Certo? Ok. A Evelyn não tá aí, né? Cadê? Tá lá em cima. Vai. Vou quebrar as pernas dela agora. Não vou quebrar as pernas dela. Minho, me ajuda aqui, tá? Vai ser contigo. Tu sabe qual foi a faculdade que eu me formei? Tu sabe qual foi o curso que eu me formei? Tu conhece a minha esposa? Conhece a minha mãe? Conhece o meu pastor? Sabe por que o Minho conhece tudo isso? Porque a gente se relaciona. Que eu chego na casa dele num feriado às 8 horas da manhã e ele quer me matar. Mas a gente se relaciona.
Vocês tinham que ver a cara dele naquele dia. Ele abriu a porta assim, fez... Flávia me chamou. Tá, peraí que eu vou abrir o portão. Até agora não tinha aberto o portão. Mas quando eu me relaciono com Jesus, eu aprendo a conhecê-lo. Lá em Lucas capítulo 9, dos versículos 18 a 21, vai dizer: certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos seus discípulos, e lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que são profetas antigos que ressuscitaram. E vocês? Aí Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado de Deus. Para quem não sabe, essa palavra Cristo, ela foi transliterada da língua original, e essa palavra Cristo significa Messias. Messias é o enviado, tá? Então quando está falando Cristo, significa isso, que é o Messias. Então é aquele que eles esperavam. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. Os discípulos que tinham relacionamento sabiam quem Jesus era. As pessoas na multidão: ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Ele é um ativista, ele é uma ideologia, ele é um político, ele é um revolucionário. Cuidado, quando você não se relaciona com Jesus, fica difícil de saber quem ele é, e você acredita em um monte de mentiras que contam para você. Jesus é Deus e se revelou como Deus, vindo em forma humana, habitando entre nós. E está lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é Jesus. Esse é. E ele tem toda a autoridade sobre a criação, tudo está submetido a ele. E esse é o capítulo um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia. E tem uma música que a gente canta sobre esse capítulo, que é Colossenses 1, dos versículos 15 a 20, que diz: o Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver, as que não podemos, como os tronos, reinos, governos, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Se você quiser sair essa noite e esquecer tudo, por favor, essas duas passagens, Filipenses 2, 5 a 11, Colossenses 1, 15 e 20, elas expressam de uma forma resumida quem é Jesus. Consegue entender que resumi-lo a qualquer outra coisa é tão mísero, pequeno, ínfimo, comparado ao que realmente ele é? Então eu quero finalizar. E em Lucas, Jesus faz um convite, e esse convite é estendido a nós. Lá no capítulo 9, no versículo 23, disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz. Diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa? Significa que Ele quer que todos os dias eu e você peguemos a cruz, coloquemos nas costas, caminhemos a Via Crucis, subamos o Gólgota, sejamos crucificados e mortos. É isso que Ele estava falando quando Ele diz: tome diariamente a sua cruz e me siga. Ele tomou a sua cruz e morreu. É isso que Jesus está falando. Não é para, não, eu vou passar minhas dificuldades, eu vou botar aqui nas minhas costas, eu vou ir. Não, Ele está dizendo: morra todos os dias, como eu morri. Mas que tipo de morte Ele está falando? Lá em Colossenses capítulo 3, vai dizer: portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, da idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando na sua vida ainda faziam parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e as suas práticas perversas. Jesus nos convida todos os dias para tomarmos a nossa cruz e morrermos para os nossos desejos e para os nossos pecados. Mas sabe por que Ele faz isso? Até aqui não tem problema da gente entender. A gente já ouviu muito sobre isso. Só que Ele não consegue viver em nós, Ele não consegue habitar em nós, se nós não morrermos. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que a minha vida não vence o pecado? Sabe por que a minha vida é difícil? Sabe por que eu não consigo prosperar? Sabe por que eu não consigo sair do lodo, do atoleiro? Sabe por que parece que Jesus nunca me olha? Por que domingo eu estou aqui, eu choro, eu entrego a minha vida a Deus, eu peço perdão, eu volto para a cruz, mas durante a semana parece que nada dá certo e eu não consigo? É porque eu não permito que o Cristo viva. Porque quando não mais eu, mas Cristo viver em mim, a esperança da glória habita e habitará em mim. E é isso que te faz vencer o pecado. É isso que faz com que a tua vida mude. É isso que faz com que os teus planos deem certo. É isso que faz com que a tua vontade se alinhe com Deus. Toda a sua obra que nós falamos até aqui agora se resume em Cristo habitar dentro de mim e dentro de nós. E para isso, todo esse sacrifício, toda essa reconciliação foi necessária para que hoje eu possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou tomar minha cruz e eu vou morrer, porque eu quero que o Senhor habite em mim. Esse é o convite para mim e para você essa noite. Senhor Jesus Cristo, Deus Supremo de toda a criação, quer habitar em mim e você. E para que Ele habite em mim e você, nós precisamos tomar a nossa cruz. Fica de pé, por favor. Como a gente costuma falar, eu tenho dois apelos, eu tenho dois convites essa noite. O primeiro convite que eu quero fazer essa noite é por uma oração. Você que depois de toda essa exposição da palavra, e você viu que realmente foram os 37 versículos que eu falei, mas era extremamente necessário
por mais que talvez possa parecer um pouco cansativo, eu mostrar para você que nenhuma das coisas que eu falei vier de mim. Todas elas estão escritas nessa palavra. E são verdade de Deus para nós. Porque só a exposição a essa palavra que transforma a nossa vida. Então, se você, nessa noite, quer atender o chamado de Jesus, quer colocar a sua cruz no ombro, e você quer dizer, olha Senhor, tem coisas na minha vida que elas estão erradas, que elas não estão conforme a tua palavra, e essa noite eu quero dizer para ti, eu vou morrer, e amanhã de manhã eu vou morrer, e amanhã de tarde eu vou morrer, e amanhã de noite eu vou morrer, e mais um pouquinho do Senhor vai habitar em mim, e na terça e na segunda vai ser assim, e na terça vai ser assim, e na quarta vai ser assim, talvez na quinta não seja assim, mas eu vou igual me arrepender, e na sexta vai ser de novo, e cada vez mais Cristo vai habitar em mim. Se você quer tomar a sua cruz, você quer morrer, e você quer seguir Jesus para que Ele habite dentro de você, se você entende que tem áreas da sua vida que elas precisam ser mudadas, transformadas, que tem coisas que estão erradas, elas precisam ser transformadas, precisa de ação, talvez precisam de coisas que você vai ter que fazer, mas Jesus quer autorização para começar a mexer nessas áreas. Se você quer tomar a sua cruz, vem aqui na frente, a gente quer orar por você essa noite.